práticas da antiga aliança, inclusive Paulo ainda tem algumas práticas, porque eles estão em transição. Atos dos Apóstolos não tem toda a revelação da graça de Deus. E aí eles estão ensinando algo poderoso. O que Jesus já tinha ensinado, Paulo está ensinando, a igreja está ouvindo novamente o que Jesus tinha ensinado, e ele diz assim: a mais bem-aventurança, a maior alegria, a maior felicidade em dar do que receber. Isso é tão estranho para as pessoas desse mundo, que são acostumadas a ter na sua mente, no seu coração, que melhor é receber do que dar. Por que nós temos isso? Por que o ser humano tem isso, que é melhor receber do que dar? Porque desde pequeno nós somos ensinados a ter esse sentimento de que melhor é receber, e é muito bom a gente receber mesmo, não estou dizendo que é ruim, a palavra diz que melhor é dar do que receber, não está dizendo que é ruim, é bom receber. É bom receber uma visita legal na nossa casa, uma visita que há muito tempo a gente não via. É bom receber um presente, é bom receber honra, todas essas coisas é bom. Mas o Senhor Jesus, a palavra de Deus está nos instruindo, dizendo assim, que melhor é dar do que receber. Para aqueles que estão entendendo a graça de Deus, isso não é tão difícil a compreensão. E nós vamos ver isso aqui hoje, nessa noite. Nós somos uma nação, como muitas nações, que nós somos muito judiados, muito maltratados pelos impostos que são colocados sobre nós na questão do sistema governamental, o sistema de governo. Não estou falando mal de governante aqui, eu falei isso no primeiro culto, eu não falo mal de quem governa, porque a mim não é atribuído isso. A mim é atribuído a orar por eles, é o que a Bíblia instrui. Quem fala mal de governante não entendeu o Evangelho. Quem fala mal de quem está no governo não entendeu o Evangelho, porque nós não fomos chamados para isso. Eu não falo mal de pregador, mas de pregações e evangelhos que são pregados. Então nós somos muito maltratados por impostos. Nós pagamos impostos em tudo, pagamos impostos em tudo que a gente vai comprar. Mesmo que você compre uma casa, um terreno e esteja no seu nome, você vai pagar imposto igual. Mesmo que você compre um carro, está no seu nome, você vai pagar imposto igual. Cada alimento que você compra no mercado, você paga imposto de tudo. Tudo é imposto. Nós pagamos a luz da nossa casa, mas uma grande parte é imposto. Não é só o gasto da luz, é o consumo da luz. A água, nós pagamos o consumo da água, mas pagamos o imposto da água. Então a gente é muito judiado na questão financeira. Na questão financeira a gente é muito batido pelo sistema do governo. Na parte religiosa, nós também, o Brasil, eu estou falando da nação, o Brasil também é muito judiado pela religião. A religião cobra altos impostos para as pessoas serem salvas, altos impostos para as pessoas serem curadas. Eu vi essa semana ainda uma missionária, uma pastora, eu estou com muita vontade de gravar um vídeo sobre isso, mas vou esperar. Ela coloca um pano sobre as pessoas e ela tira o coração, supostamente, da pessoa. Tira para fora. Pega na mão o coração. Segundo ela, Deus dá um coração novo e tira aquele coração que ela fica na mão, mostrando para as pessoas. Lógica, qualquer ser inteligente, irmão, com QI baixíssimo, dá para ver que é um coração de boi que ela tem na mão, que não é um coração humano. Nem cabe num ser humano aquele coração que ela tem na mão. Não cabe no ser humano. Então, logicamente, e o que ela faz com isso? Aonde ela vai pregar, ela ganha muito dinheiro onde vai pregar. Muitos pastores, sabendo da verdade, levam para que naqueles cultos que ela esteja pregando, tenha bastante arrecadação. Isso é feito muitas vezes no meio evangélico, na igreja evangélica. São trazidas pessoas, supostamente fazedores de coisas incríveis, para que 2, 3 dias que eles estejam pregando ali, a arrecadação da igreja aumente. A arrecadação da igreja evangélica aumente. Então, eu vi outro que uma mulher, ela disse que ela foi no inferno e no céu.
No inferno, mais ou menos umas 13 vezes ela já foi enxutada do inferno, ninguém aceitou lá, só aceita na igreja evangélica. No inferno já foi 13 vezes não aceitaram. E ela, com isso, ela escreve livros sobre as experiências dela no inferno e as experiências dela no céu. Ela escreve livros. Ela vende muito esses livros que não edificam em nada, mas os curiosos evangélicos insistem em dar dinheiro para essas coisas. Né? Outro pastor africano, ele diz que foi logicamente, irmão, é totalmente mentira. Você não acredita nessas coisas, por favor, ninguém vai no céu e no inferno, irmão. Senão é coisa da cabeça da pessoa. Ele diz que foi no céu, só que ele teve um detalhe diferente. Se você entrar no site da igreja, irmão, você vai ver coisas muito doidas lá, muito doidas mesmo, financeiro, né? Até o carro ele não comprou, Deus trouxe para ele assim, pã. E não é qualquer carrinho não, irmãos, é carro de milhões. Ele indo ao céu, ele foi diferente de todos os outros que já foram ao céu e voltaram. Só ele foi de iPhone. Ele foi de iPhone e tirou fotos do céu. Fotos essas que ele vende. Existem fotos para vender dele até de $1.000. $1.000 hoje em reais, você já imaginou? Se nem você trabalhando aí dá meses para ganhar $1.000. Mas ele vende uma foto do céu por $1.000. Curiosos religiosos querem saber um pouquinho como é o céu, compram as fotos e ele ganha dinheiro. Então a religião é uma grande fonte de lucro na mão de pessoas perversas. Ela é uma fonte de lucro onde as pessoas incautas, pessoas que não têm muito entendimento do evangelho, caem facilmente nessas coisas. Compram. A igreja romana há pouco tempo atrás vendia indulgências, pedaço de terreno no céu, estou garantido, paguei meu terreno no céu, paguei para o padre, para o papa, paguei, eu paguei o terreno no céu, pedaços da cruz de Jesus, que logicamente madeira não dura todo esse tempo, mas eles vendiam para as pessoas para que elas alcançassem o milagre delas com um pedaço daquela cruz comprada. Então, a religião ainda hoje é uma grande fonte de lucro para pessoas perversas. Então, nós somos muito judiados, o brasileiro, tanto pelo sistema de governo de imposto, tributo, que é nos cobrado, quanto pela religião, de tributos e impostos da religião, que são cobradas dos seus fiéis também. Então, quando a gente começa a ouvir o evangelho, quando a gente começa a ouvir, por exemplo, o evangelho da graça de Deus, muitos de nós vêm com um bloqueio na mente e no coração. Porque afinal de contas, quando se fala em dar, em contribuir, a gente tem uma experiência ruim com o governo de impostos que é cobrado da gente. A gente também tem uma experiência ruim de lugares que a gente passou na religião, onde só queriam saber do nosso dinheiro. A gente, como pessoa, não valia de nada. Queriam saber do nosso dinheiro. Eu já tive em igrejas que o pastor, aquelas pessoas que não tinham condições de ajudar financeiramente, não serviam para a igreja. Não é que elas não queriam, é que elas não tinham condições de ajudar, não conseguiam, não tinham nada para ajudar. Aquelas pessoas não serviam. E aquelas pessoas que tinham um pouco mais, irmãos, eram quase, só não mandavam mais que o pastor, porque ele tinha o título na igreja de pastor. Então, nós somos muito judiados nessas áreas, e quando a gente começa a ouvir o evangelho, a gente ainda continua, às vezes, com um bloqueio na questão financeira, na questão de dar, de contribuir, porque afinal de contas a religião já nos judiou, o governo já nos judiou, e as experiências que nós temos com dinheiro não são muito boas. Quando a gente ouve o evangelho que diz melhor é dar do que receber, então a gente ainda tem alguma confusão na nossa mente que não é possível ser dessa forma como diz a Escritura. Mas o que eu vou ministrar aqui nessa noite, na nossa vida, a visão da contribuição. Na verdade é uma parte da mensagem, e a outra parte não sei quando eu vou pregar, mas é uma parte da mensagem. A primeira parte da mensagem é vivendo a maior alegria, porque viver a maior alegria é aprender que dar é melhor do que receber.
E é uma coisa que aqui na nossa igreja eu prego chovendo no molhado, porque nós temos essa prática há muito tempo já. Isso não é novidade para nós, isso é uma prática já que nós, é corriqueiro já na nossa vida, na vida da igreja aqui, né? Nós temos muita habilidade na contribuição em todos os sentidos, né? Tanto financeiro, quanto igreja local, quanto de ajudar o próximo que está próximo de nós e congrega com nós, e aqueles também que não congregam com a gente. Então nós temos essa habilidade, amém, irmãos? Não é novidade, essa graça já está sobre nós. Agora, algumas coisas que eu vou falar aqui, algumas coisas, bem poucas coisas, algumas citações que eu vou falar aqui, é de um pregador, que eu ouvia ele quando eu tinha 12 anos de idade, e ele já pregava sobre a graça de Deus. E eu pensava que Deus tinha começado a agir na minha vida de 6 anos para cá, 5 anos para cá, mais ou menos. Mas na verdade eu ouvi esse pregador quando eu tinha 12 anos de idade. E ele disse o seguinte: ele estava fora do país para pregar num negócio de missões, né? Uma conferência missionária, aonde a conferência missionária mais recebeu dinheiro, os pregadores que pregaram, do que os missionários que precisavam da contribuição do seminário de missões. Ele chega no hotel e ele escreve um livro chamado A Graça que Poucos Querem. Esse livro, A Graça que Poucos Querem, é um livro pequeno, mas, irmãos, de uma profundidade enorme. Algumas citações eu vou falar aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje isso, irmãos, de coração, no mesmo coração, no mesmo espírito que vocês. E às vezes alguém pode dizer assim: mas pastor, por que o senhor não espera para pregar essas mensagens quando está toda a igreja, depois que a pandemia passa? Não, porque Deus tem o tempo dele. Eu acredito que hoje Deus quer falar comigo e com você, ministrar eu e você aqui, tá? Então a primeira coisa, irmãos, que eu quero começar essa mensagem aqui dizendo, é que muitas pessoas dizem assim: não, o meu dinheiro não é meu, o meu dinheiro é de Deus. Mas na prática, ela só investe o dinheiro que ela diz ser todo de Deus, ela só investe nela, nas coisas dela, naquilo que ela julga ser o certo para ela. Então tem alguma coisa errada, porque quando nós falamos que o nosso dinheiro não é nosso, é de Deus, tem algumas coisas que nós precisamos observar. Primeiro, tudo que é nosso, na verdade, é de Deus. Tudo que é nosso é de Deus. Tudo, irmãos. Absolutamente tudo. Tudo é de Deus. Então, quando nós falamos sobre finanças, nós temos que entender que nós participamos da mordomia cristã. A mordomia cristã fala que eu administro. Deus me deu a família para mim administrar a família. Deus me deu o meu casamento para mim administrar o meu casamento. Deus me deu filhos para mim saber administrar o convívio com o filho. Deus me deu tempo para mim administrar o tempo. Deus me deu também dinheiro para mim administrar o dinheiro. Como esse dinheiro é administrado? Basicamente na vida do cristão, de duas formas. Primeiro, para viver com dignidade, com o dinheiro que Deus tem dado para ele precisa viver com dignidade. Viver com dignidade. Com o dinheiro que Deus tem dado a ele. Tá? Eu dou ênfase nessa palavra, eu já vou falar por quê. Segundo, nós recebemos de Deus o dinheiro, segundo motivo, além de nós vivemos com dignidade, o segundo motivo de Deus dar dinheiro para o cristão é para ele promover o reino de Deus. Então, primeiro, irmãos, é para nós viver com dignidade. Segundo, para a gente promover o reino de Deus. É por isso que tem dinheiro chegando na sua mão. É por isso que tem dinheiro que chegou na sua mão. E é por isso que tem dinheiro que vai chegar na sua mão. Para você e a sua família viver com dignidade e para você promover o reino de Deus. É muito interessante essa parte, né? Porque é uma parte onde o próprio Jesus combatia. Ele combateu isso na vida dos religiosos muito. Eram muito gananciosos. João 10, que todo mundo fala que é o diabo. Você vê que João 10, que ele diz, João 10:10, veio para roubar, matar e destruir. Ali fala do mercenário.
dos religiosos mercenários, não é o diabo também veio, mas a passagem de João 10,10 que fala que veio para roubar, matar e destruir, o ladrão, né, veio senão para roubar, matar e destruir, esse ladrão, ele está se referindo aos mercenários, aos religiosos. Jesus combatia a ganância no coração das pessoas, combatia mesmo. Ele chega a dizer o seguinte: ninguém, não há possibilidade, ninguém pode servir a dois senhores, ou adorará e servirá a Mamon, o Deus das riquezas, ou se devotará, adorará a Deus. Ninguém pode servir a Deus, não há como. Então Jesus lhe combatia muito isso no coração das pessoas. Você vai ver aqui hoje duas igrejas. Uma igreja que experimentava, que eu vou falar aqui daqui a pouco, e outra igreja que não experimentava, mas que Deus estava tratando com essa igreja. Olha só, irmãos, eu quero compartilhar com você aqui isso. A graça de Deus na nossa vida, ela nunca vai dizer faça menos do que a lei. Ela sempre vai me dar poder para fazer mais do que a lei mandava. Porque a lei era obrigação. Na graça é unção do Espírito Santo dentro de mim para realizar. Isso é poderoso demais, é tremendo demais, irmãos, essas verdades de Deus. Ninguém conhecendo a graça de Deus vai orar menos, vai congregar menos, estudar menos as Escrituras e nem contribuir menos, pois não é mais a força humana, mas é a força de Deus agindo dentro dele agora. Não é mais a confiança no seu braço, mas é a confiança total em Deus. Uma coisa interessante é que, se tratando de finança, nós só vamos investir naquilo que nós acreditamos. Aquilo que você acredita é aquilo que você está investindo. É nisso que nós investimos. O Cristo doador, ele habita dentro de nós. Cristo doador. É interessante que essa manifestação de dar, melhor é dar do que receber, a gente não entende até que a gente conheça a Deus. Que quando a gente conhece a Deus, quando a gente dá, quando a gente contribui, nós estamos sendo semelhantes a Deus. Sendo semelhantes a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas não para por aí. Antes, Deus já tinha feito muita coisa. Na criação, Deus já deu vida para nós. Entenda, irmão, que tudo é graça de Deus. Eu não sei como as pessoas têm tanta dificuldade de entender a graça de Deus. Pois tudo é graça. Você não paga pelas árvores, foi graça de Deus para você. Você não paga pela luz do sol, é graça de Deus. Você não paga pela chuva, é graça. É tudo graça de Deus. Inclusive o que nós recebemos como financeiro é graça de Deus. Tudo graça. Então Deus, ele sempre foi um Deus generoso e doador. Quando nós praticamos a contribuição, nós estamos nos assemelhando ao nosso Pai. Quem é hábil em dar, em doar, em contribuir, ele é semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Tem crente que acha que ser semelhante a Deus é viver no monte. Tem crente que acha que ser semelhante a Deus é viver jejuando. Ser semelhante a Deus é saber que tem coisa na nossa vida que é para ser doada, dada, que é para ser compartilhada. Tem coisas que Deus nos dá para contribuir, não é para ficar com a gente não. Acho interessante, eu sou da fronteira e eu lembro do meu avô chegando, quando eu era pequeno, irmãos. Meu avô chegando da colheita. É muito trabalhoso para plantar, irmãos, muito trabalhoso. Eu tenho até um primo meu que hoje trabalha em lavoura. Ele é pouca coisa mais velho do que eu de idade, né? Mas é interessante que a pessoa que trabalha em lavoura, ela envelhece fisicamente muito mais rápido. Sei que tem pessoas que você conhece que trabalham, você vai concordar comigo. É um trabalho muito árduo trabalhar em lavoura. Eu lembro do meu avô saindo de manhã, antes de nascer o sol, uma pá no ombro, voltando de tardezinha, meio-dia, vinha também, às vezes em casa, mas de tardezinha, né? Tempo de colheita também era muito árduo, é árduo para colher.
Mas, irmãos, quando eles chegavam em casa, lá eles têm o costume de pagar o salário, não sei se ainda é assim, pagar o salário da colheita, né? A colheita é o tempo de mais fartura da cidade, que as pessoas vêm das lavouras, das granjas, com a colheita, com o dinheiro, e eles ainda pagam também alguns com sacas de arroz, com saca. Alguém conhece esse sistema, irmão? Graças a Deus. Então, pagam com sacas também, além do dinheiro, sacas. E além disso, tem árvore frutífera, e eles trazem também sacos de frutas. Então, irmão, quando chega aquele negócio em casa, não tem como chegar num carro. Chega em caminhonete, caminhão, e começa a descarregar. É maravilhoso de ver tanta coisa que chega na casa, sabe? E eu preparando essa mensagem, eu me lembrei disso. Eu me lembrei dessas cenas, de quando eu era pequeno, que o meu avô chegava com isso. E é interessante, né? É tão árduo para plantar, e é tão árduo também para colher. Mas quando você está desfrutando do que você plantou e colheu, o sofrimento que você teve para plantar e colher, você esquece de tão bom é o momento de desfrutar da colheita. Irmão, a nossa vida é plantio. O reino de Deus é plantar e colher. O interessante é que a palavra de Deus diz assim: aquele que vai semeando, né? Aquele que vai semeando e chorando, voltará com júbilo de alegria com os seus feixes. É árduo para plantar, é árduo, mas a colheita, irmãos, a colheita é júbilo de alegria, aleluia. Então a generosidade sempre fez parte do evangelho, da palavra de Deus. Então, na lei, Deus abençoava após ver a generosidade do povo, das pessoas. Ele abençoava depois. Tanto é que você vê várias vezes os líderes, o profeta, né, chamando o povo de Deus para trazer riquezas. Eles trazem ouro, prata, bronze, eles trazem. Então Deus abençoa o povo. Na nova aliança é o inverso. Deus nos abençoou e nos deu poder para ser generoso. Então Deus não espera a generosidade para fazer algo em nós. Deus espera a generosidade como resultado daquilo que Ele já nos deu. É um resultado, é um fruto também. Então, na lei, Deus abençoava e depois éramos generosos. Agora nós somos generosos porque fomos abençoados. Olha só o que diz 2 Coríntios 8:1. Agora eu quero que você preste atenção em 2 Coríntios 8, que eu vou ler vários versículos de 2 Coríntios 8. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Mas Corinto não conhecia a graça de Deus? Conhecia. Eles conheciam a graça de Deus, mas não esta graça, a graça de contribuir, a graça da generosidade. Agora olhe só, preste bem atenção em cada palavra. Conhecer a graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, olha que especial isso aqui. Isso aqui é uma palavra, é uma carta dirigida a Corinto, a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha posse, tinha dinheiro. Mas olha só, na ceia, na festa ágape deles, tinha gente que saía dali sem comer nada e sem beber nada. E quem tinha mais, saía dali bêbado e, irmão, nem sei como eu falo, comia demais. Saía dali, né, empanturrado, como se diz, não é? É isso, né? Seria empanturrado. E aqueles irmãos que tinham menos, como a igreja não sabia compartilhar o que tinha, quem tinha menos saía dali com fome para casa, saía dali com sede para cá. Olha que triste, a igreja tinha para compartilhar. Mas olha as igrejas da Macedônia. Paulo diz, olha, da pobreza deles, eles superabundaram em generosidade. Superabundar. Uma igreja generosa que tinha pouco e uma igreja mesquinha que tinha muito. Isso é natural, a gente vê até hoje, né, na nossa nação, às vezes quem tem menos é os que ajudam bastante também as outras pessoas. Poucos são que têm sido alcançados por essa graça, que têm condições e ajudam.
Mas a maioria, quem conhece primeiro essa graça de compartilhar, é quem tem pouco, ou um dia já teve pouco, já sabe como é ter pouco. Ele sabe compartilhar o que tem, porque é graça de Deus na vida dele. Então a igreja da Macedônia, só que Paulo está ensinando a igreja de Corinto agora. Olha só, irmãos, 2 Coríntios 8,4. O apóstolo Paulo, ele prossegue, irmãos, dizendo que era tão grande a consciência que tomava os cristãos macedônios, de que contribuir era um favor imerecido. Quer dizer, contribuir era graça, era um favor de Deus na vida deles, que eles não mereciam contribuir, eles não mereciam contribuir, era graça de Deus, que eles não mereciam. Tem gente que se acha por um monte de coisa. Ontem eu postei um vídeo no grupo dos líderes ali, gente se achando porque jejuava, porque tinha amanhecido orando. Eles não mereciam nem contribuir, irmão. Nem contribuir. Diz assim, olha só, que eles suplicaram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles pediram, e não pediram assim, não, nós queremos ajudar, não. A Bíblia diz, suplicaram com muitos rogos, quer dizer, eles pediram mais de uma vez, nós queremos ajudar, deixa nós ajudar, nós queremos contribuir, deixa a gente contribuir. Irmão, você já pensou? É só graça de Deus no coração, porque as pessoas pedem para não contribuir. Elas pedem para não colocar elas nessa, não me ponha nessa que eu não posso. A igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, tendo pouco, quase nada, pediram, nós queremos contribuir, mas vocês não têm pouco, mas o pouco que nós temos, nós queremos repartir. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Ai, irmãos, isso é tão poderoso isso, que se a igreja evangélica brasileira conhecer essa graça, irmãos, essa nação é transformada. Essa é a graça que poucos querem, a graça de serem generosos. Por isso eu comecei fazendo um agradecimento à igreja, aos irmãos, porque essa é a graça que poucos conhecem. Poucos. Muitos conhecem a graça da salvação, graça de serem libertos, mas a graça de contribuírem, de doarem, poucos conhecem. Olha só, o gesto da igreja da Macedônia inspirou Paulo ao seguinte, inspirou Paulo a enviar Tito a Corinto, a fim de ensinar a igreja, compreender o que desencadeou na igreja da Macedônia. Então Paulo tem uma ideia, poxa, vou enviar Tito para Corinto, para ensinar aquela igreja sobre a graça de contribuir. A graça, porque o que acontecia em Corinto? A igreja de Corinto, ela se julgava muito madura, irmãos. Se julgava muito madura. Muito madura. Eles queriam saber dos dons, de profetizar, de falar em línguas. Eles queriam saber, irmãos, de ter as suas facções na igreja. Eu gosto de fulano, eu não gosto de fulano. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eles formavam grupinhos, né, que não ajudavam a igreja, mas atrapalhavam a igreja. Eles formavam esses grupinhos, sabe, contra o evangelho verdadeiro de Cristo. E eles se julgavam muito maduros, mas não conheciam a graça. Na festa ágape, a ágape deles é a festa do amor. Era uma reunião deles que eles tinham como uma ceia, onde levavam muitos alimentos, a ceia, levavam muitos alimentos, participavam junto também com a ceia. E nessa reunião ágape, era a reunião do amor, não demonstravam amor para quem estava ali. Quem tinha pouco, saía humilhado. Quem tinha pouco, saía dali humilhado. Com fome ainda, né? Com fome, humilhado, com sede. Quem tinha muito, saía dali bêbado, empanturrado, e achando que tinha feito uma grande coisa para Deus, porque tinha ido num culto, e tinha ali feito as suas práticas religiosas, de cantar um pouquinho, ouvir um pouco a palavra, e deu, mas não se preocupava com aquelas pessoas que estavam perto deles, precisando de ajuda. Se eles não tinham para levar na igreja para ajudar, certamente eles não tinham em casa para sua família. Mas a igreja de Corinto era madura,
A igreja de Corinto se considerava madura. Aí o que a palavra de Deus diz? 2 Coríntios 8, 7 agora. Tá? Não, 8, 6. O que nos levou a recomendar a Tito? Paulo, né? Recomendou a Tito. Como começou, assim também complete esta graça em vocês. Olha só, então Paulo envia a Tito agora para a igreja de Corinto, para eles conhecerem a graça de contribuir. Você já tinha visto isso, irmão, na Bíblia? Já tinha percebido isso na Bíblia? Está na Bíblia isso aqui, a graça da generosidade, a graça de contribuir. 8:7 agora. 8:7 Paulo diz: assim também abundeis nessa graça. Olha só, ele está dizendo, vocês como a igreja da Macedônia, vocês têm que ter essa graça abundante em vocês. Mas eles não só tinham que abundar nessa graça e contribuir, como eles também tinham condições, coisa que as igrejas da Macedônia não tinham. Mas Corinto tinha e não contribuía. Então, irmãos, não é a contribuição, a generosidade não é por aquilo que eu tenho. A contribuição e a generosidade é por aquilo que eu sou. A generosidade e a contribuição nunca tem a ver com a igreja local, nunca tem a ver com a igreja. A contribuição e a generosidade nunca tem a ver com Deus. A contribuição e a generosidade nunca tem a ver com aquele que recebe a cesta básica, a peça de roupa, um sapato. A contribuição e a generosidade sempre tem a ver comigo. Nunca tem a ver com aquele que está recebendo de mim, sempre tem a ver comigo. A contribuição e a generosidade, ela faz mais bem para mim do que para aquele que está recebendo. Melhor é dar do que receber. A contribuição e a generosidade nunca tem a ver com esse prédio aqui que você está vendo. Nunca tem a ver com a estrutura que nós mantemos aqui. Não, tem a ver sempre conosco, com a gente, com a nossa generosidade. A graça de Deus é para todos, mas nem todos querem a graça de contribuir. Olha só, irmãos, isso é maravilhoso. É a primeira parte da mensagem, mas já vou terminar. Então, uma igreja que se julgava madura, né? A questão da contribuição é que ofertar para a obra do Senhor é um favor que nenhum de nós merece. Ninguém merece contribuir, nem isso a gente merece. É graça de Deus, somente graça. A nossa motivação para contribuir, ela diz muita coisa, a motivação. Por isso a palavra de Deus diz para quando a gente ofertar, contribuir, nunca dar com tristeza, né? Tem uma maneira, uma motivação correta. A motivação correta, ela, na verdade, qualquer crente, ele pode disfarçar exteriormente a sua contribuição, mas o interior dele nunca pode disfarçar, nunca consegue. A motivação correta dele, Deus conhece sempre. Qual é a motivação de contribuir? Tem pessoas que contribuem, como os religiosos contribuíam, para mostrar para os outros que eles contribuíam. Então, a maneira que eu contribuo, muitas vezes, se não é a maneira correta de receber e contribuir, que é para a dignidade da minha família e promover o reino, se eu não estou contribuindo com o objetivo de promover o reino de Deus, a minha oferta, a minha contribuição, ela corre um grande risco de estar sendo a semelhança da oferta de Caim. É muito semelhante à oferta de Caim, porque a motivação está totalmente errada, né? Então, se não for essa nossa motivação, essa propulsão, que é secreta em nosso coração, isso é secreto nosso, quem vai saber a verdade? Só Deus. Mas se ela não é a motivação certa, então eu corro o risco de estar fazendo parecido com a oferta de Caim. A nossa contribuição, ela nunca tem a ver com nós para Deus, como eu falei. Agora eu vou falar só de Deus. Nós para Deus, não é só esse o sentido da contribuição, porque ela vem antes já. É como Pedro, que eu preguei aí na live essa semana. Como Pedro, ela é sempre primeiro de Deus para nós. Primeiro, essa graça de contribuir, Deus, Ele doou para nós, sem merecer, Deus nos deu.
Escute, irmão, todo o dinheiro que você recebeu esse mês, falando de financeiro, foi Deus que deu para você. Não, pastor, mas eu trabalhei, Deus deu saúde para você, Deus deu trabalho para você, quer que eu cite mais? Então, o dinheiro que você tem é graça de Deus, tudo Deus deu para você, Deus deu para mim, tudo Deus deu para nós. Então, mas quantos de nós querem essa graça, hein, irmãos? Quantos de nós querem receber e viver essa graça de contribuir? Você deseja essa bênção de contribuir, de devolver o que é de Deus, na direção da causa de Deus? Essa graça de contribuir é na direção da causa do Evangelho. A causa do Evangelho. Quando se fala em contribuir generosamente com as finanças, não estamos falando do que é meu, para eu dar o que é meu, mas daquilo que de graça eu recebi. Eu estou dando o que eu recebi pela graça. Como que eu vou negar alguma coisa de dar se eu recebi de graça? Se Deus me deu, eu nego agora de dar. Se eu recebi pela graça, eu nego agora de dar. Tem que ter alguma coisa para me obrigar a dar. Tem que ter alguma coisa para me provar, para me convencer. Tem que ter alguma coisa para me persuadir para dar. Poxa, eu recebi de graça, ninguém precisa me persuadir a dar, ninguém precisa me dizer que se eu der tanto eu recebo tanto, que vai ter maldição, que vai ter demônio, que vai ter inferno, que eu vou ser chamado de ladrão, e ladrão não entra no céu, e não sei nada, não precisa nada disso. A minha motivação em contribuir é a nova criatura que eu sou, cheia do doador dentro de mim, cheia do provedor dentro de mim. Aleluia! A maioria das pessoas, elas ainda contribuem com medo. Aí medo é várias coisas mesmo. Você pode aí até pensar em várias coisas. Ela tem medo de que Deus puna ela. Ela tem medo de ficar maldito o dinheiro dela. Ela tem medo de que vá faltar para ela se ela não contribuir, se ela contribuir. Ela tem medo de que vá faltar. Deixa eu contar para você uma coisa. Essa semana eu encontrei uma pessoa que congregou conosco aqui uns 5 anos atrás. Aí começou a ver um monte de besteira na televisão e chegou para mim e disse assim: pastor, não vou dizimar mais, não vou contribuir assim mais e tal. E eu mostrei no Novo Testamento a contribuição na Nova Aliança, mostrei tudo ali. Eu nunca preguei nessa igreja aqui, irmãos, contribuição segundo a Antiga Aliança. Nunca, nos 8 anos aqui, nunca preguei contribuição segundo a Antiga Aliança. O que ele me falou? Então ele argumentou e tal. Um herege que prega na televisão, que não deu certo no país dele, veio para cá disseminar heresia. Aí essa semana passou por mim. Em 5 anos, mais ou menos isso, mais ou menos 5 anos. Passou por mim com o mesmo carro, o carro todo amassado. Só as rodas funcionam bem. Não deu para notar se tinha as garradeiras ainda. Mas só as rodas funcionam. Eu não estou dizendo que é uma maldição por causa disso. Não é aí que eu vou chegar. O ponto que eu quero chegar é que ele não ficou mais rico parando de contribuir. É que deixando de ser dizimista não resolveu o problema financeiro dele. Irmão, aprenda uma coisa. Ninguém fica mais rico deixando de contribuir e ser generoso. Ninguém fica mais pobre sendo generoso e contribuindo. Ninguém fica mais rico deixando de contribuir e ninguém fica mais pobre contribuindo. Você pode ver pessoas que há 10 anos decidiram: não vou contribuir, eu prefiro levar uma cesta básica do que estar dando dinheiro na igreja, do que estar contribuindo. Ficou mais rico? Conseguiu quitar as dívidas? Não conseguiu. Quem está contribuindo caiu na sarjeta, na lama? Não, você não vê pessoa que contribui pelo motivo certo ficar na sarjeta, na lama. Você não vê também. Então, a contribuição nunca será um peso para um cristão. Até rimou, né? A contribuição nunca será um peso para um cristão. Para o cristão, para crente é. Para crente tudo é peso. Agora, para crente evangélico, né? Para um cristão, irmão, nada é peso. Então, estou pulando até alguns versículos aqui, né? Então, nesse sentido, irmãos, de contribuir por sendo obrigatório, né? Obrigatoriedade, nesse sentido,
As pessoas estão contribuindo como se ela estivesse pagando a luz dela. Se eu não pagar minha luz, vão me cortar. Se eu não pagar água, vão me cortar. Se eu não pagar essa conta, vou ir para o SPC. Então, se ela contribui com essa motivação não é a motivação da nova aliança. Se você contribui para receber ou com medo de perder alguma coisa, ou até medo que diminua o seu salário, poxa, eu vou levar tanto lá na igreja, vai diminuir meu salário, não vou conseguir pagar as contas. Ó, Deus já deu o tempo, já deu o salário para você administrar, e deu para você também administrar para promover o reino. Quanto do que nós temos, e Deus nos deu esse mês, nós usamos para promover o reino de Deus. Quanto, irmão, no mês de março você ajudou a promover o reino de Deus? Quanto você ajudou com a sua igreja local? A sua igreja local. Quanto que nós estamos contribuindo? Ah, mas não é o valor, pastor. Se você tem, irmão, se Deus te dá um valor, tem a ver com valor também. Tem a ver com valor também. Porque se não é de coração o muito ou o pouco, se não é de coração o muito ou o pouco, se não é pela fé, é errado. Tanto seja o maior dizimista ou o menor dizimista, né? Se é maior ou menor, se é errado, nenhum vale, não interessa. Agora, se é um valor que é de coração, tem a ver o valor sim. Escute, quem apenas dá o dízimo, ou se deixa motivar por essa contribuição mínima, ele está se assemelhando a meninos espirituais. Por quê? Porque na lei, a Bíblia chama no Novo Testamento, que quem está debaixo da lei chama de menino. São meninos no entendimento. Então, quem apenas entrega o seu dízimo, 10%, é menino. Eu nem 10%, não chegou nem no menino. Entenda, eu não estou criticando ninguém, eu estou ensinando a palavra de Deus. Se quer ficar bravo comigo, fica bravo com a palavra, rasga a palavra, o que quiser. Eu estou ensinando a contribuição na nova aliança. Se Deus me deu, eu tenho para dar. Se Deus me deu, eu tenho para dar. E tenho poder para dar, autoridade para dar, força para dar. Contribuir. Então, por que menino? Porque o menino ele aprende, né? A criança aprende o ABC. Não tem como ensinar matéria para ele do 2º grau, da faculdade. Ele não vai pegar, ele pega o ABC. Quando eu sou apenas dizimista, eu estou ainda me colocando, ainda que, irmãos, o dízimo veio antes da lei. 10% veio antes da lei. Foi colocado na lei. Na nova aliança, nós não somos apenas dizimistas, nós somos mais que dizimistas. Esse é o tema da segunda mensagem. Nós somos mais que dizimistas. Por quê? Porque na nova aliança a graça de Deus me dá poder para ir além, e não para ficar no piso. O dízimo na nova aliança é apenas um piso, é para mim saber o ponto de partida da contribuição. É o ponto de partida, não é o final. Às vezes tem pessoas que ainda ficam assim, ainda está debaixo daquele jugo, né, de escravidão. Ela fica assim, eu ganho 1.350, 10%, então deixa eu ver, fazer isso, 1.130, contando medinho por medinho. Não, esse aqui não. Irmão, na graça de Deus, na nova aliança, a gente superabunda na contribuição. A contribuição é superabundante. Ninguém fica assim, colocando os 10%. Não. Deus me deu poder agora para ir além. Se eu vou ficando só nos 10%, a Bíblia chama isso de meninice. Meninice. Então, olha só, o que eu estou pregando aqui não é para tirar dinheiro. Eu estou ensinando sobre contribuição financeira. E é palavra. Você pode pegar cada versículo aqui e depois rebater, se você acha que pode rebater. Mas eu estou mostrando na palavra de Deus como Paulo ensina a Corinto, que não queria contribuir como deveria, e a igreja mais pobre, as igrejas mais pobres, contribuíam acima até daquilo que eles tinham. Então, o pouco que eles tinham, eles uniam entre eles, a igreja da Macedônia, e viravam um montante para a obra de Deus. Mas a igreja de Corinto
mesmo eles tendo muito, faltava para aqueles que tinham pouco. Meu Deus do céu, olha o que a mesquinhez faz. Sempre uma pessoa mesquinha fará com que outra seja prejudicada, sempre, porque aquilo que ela deveria estar contribuindo e não está contribuindo, ela está fazendo alguém padecer por não estar sendo generosa com aquilo que ela deveria estar sendo generosa. Alguém está padecendo, alguém está sofrendo, e ela não está se assemelhando a Deus, se assemelhando ao Pai. Toda vez que a mesquinhez chegar no meu bolso, na minha casa, eu estou prejudicando alguém e alguém está sofrendo. Quando a generosidade chega no meu coração, chega na minha casa, alguém que estava sofrendo vai deixar de sofrer, vai deixar de padecer. Louvado seja Deus. Deixa eu encerrar, irmãos, estou encerrando. Então, eu não contribuo só na medida do dízimo. Você, irmão, eu e você, nós desejamos essa graça de contribuir? Desejamos essa graça de generosidade? No Novo Testamento, o Novo Testamento vai além do Velho Testamento, também na questão de dar. Em Cristo, o dízimo não é uma mensalidade dos crentes, como se fosse uma sociedade. Não, na nova aliança, o dízimo, a contribuição, ela vai além disso, ela superabunda na vida do cristão, na vida de Deus. Ninguém que conhece a graça de Deus vai dizer assim, não, agora, já que é pela graça, eu vou contribuir menos. Jamais. Se a pessoa foi encharcada pela graça de Deus, ela vira um crente macedônio. Uma maneira de falar, né, irmãos? Uma maneira de falar. Um crente macedônio, generoso. Mesmo quando não tinham, eram generosos. Então, olha só, o último versículo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem que dá semente ao que semeia? Deus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá, quer dizer, suprirá, vai manter, e mais, aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos, a colheita da vossa justiça, enriquecendo vocês em tudo. Olha só, irmãos, promessas da nova aliança, enriquecendo vocês em tudo, enriquecendo para quê? Olha só, enriquecendo vocês em tudo, para toda generosidade. Quer dizer, Deus vai aumentar o que eu tenho, para mim ser generoso. Deus aumenta o que eu tenho, para mim ser generoso. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. 2 Coríntios 9, 10 e 11. O que nós aprendemos com esse texto? Que ninguém fica mais pobre sendo generoso. Esse texto aqui mostra que ninguém fica mais pobre sendo generoso. Ninguém. Não existe ficar mais pobre sendo generoso. Quando alguém ouve de pregadores sobre contribuir, aquela obrigação de ser dizimista, eu concordo que não deve ouvir essa mensagem, nem aceitar essa mensagem. Mas quando é uma mensagem sobre a graça de Deus, o transbordar da contribuição na nova aliança, na graça de Deus, irmão, se você não aceita essa mensagem, você deixa de aceitar a graça de Deus na sua vida. Corinto, o apóstolo Paulo mandou Tito para lá, vai para lá falar para ele sobre a graça de ser generoso. Fala para eles da igreja dos macedônios, como eles são generosos, eles receberam e eles transbordam nessa graça de generosidade. Meu Deus, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, revele para mim e para você a cada dia essa graça da generosidade. Vamos orar juntos?